Olha, isso vai demorar um pouco a minha explicação aqui, pode até prejudicar as últimas notícias que eu selecionei, porque para entender, esse cara que foi homenageado no parlamento, nós não vamos conseguir mostrar as imagens, porque tem direitos autorais, mas eu recebi agora um vídeo, todo mundo se levanta para aplaudir o cara, unanimidade absoluta, e quem é o cara? Yaroslav Gunka é o nome dele. Eu tenho dúvida, como está na manchete, eu tenho dúvida se ele foi comandante, né? Porque, veja, ele tem 98 anos, quem tem 98 anos nasceu em 1925. No final da guerra, em 45, ele tinha 20. As tropas nazistas entram na Ucrânia para ir para atacar a União Soviética em 41. Ele tinha 16 anos nesse período. Então ele se alista em um movimento voluntário, mas que são de pessoas com concepções nazistas, aliadas de Hitler. O líder desse grupo teórico, né, chama-se Stefan Bandera, morreu em 1959, é o grande nazista ucraniano. Esse Stefan Bandera, sim, comandou esta divisão, chama a Divisão Galícia, da SS Waffen, que é uma divisão do exército alemão que ocupava territórios, como no caso da Polônia era ocupada, e aí no caso da Ucrânia. Então, eram ucranianos de concepção nazista que se alistavam para servir Hitler. Este Stepan Bandera, que morreu em 59, é feriado nacional na Ucrânia o dia que ele nasceu. Para ninguém tem dúvida o quanto a Ucrânia e o atual governo são nazistas. É feriado nacional. E ele é, sim, acusado de ter matado 100 mil judeus ucranianos com aquele período em que os nazistas ficaram lá na Ucrânia. Então, nós estamos vendo as imagens aí desses aplausos, né? Mas não é exatamente o momento em que ele apareceu. Ele estava nas arquibancadas, né? Então, a minha discordância eu acho que ele não tinha um posto de comando, mas era um homem nazista. Então, vocês vejam que esse episódio de aplaudir de pé um nazista mostra que como o mundo está tomado por essa concepção e o nazismo cresce em função dessa guerra, que é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Isso o Lavrov falou no sábado, representando a Rússia. Putin não pôde ir, ele falou exatamente isso. Não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é o que eu tenho falado, né? E aí eu vi o Lavrov apoiando essa minha análise. Então é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. E aí agora criou-se uma crise diplomática. Israel, que apoia Zelensky, porque ele é um judeu sionista, Israel já protestou contra essa atitude. A Alemanha já protestou, a Rússia está protestando, não pode homenagear nazista. Aí você fala assim, não, mas o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau e o Zelensky, nem sabiam quem era esse cara. Sabiam, sim, sabiam que ele seria homenageado, porque ele foi convidado a estar presente pelo presidente do parlamento. E imagina que o cerimonial, né, a equipe do Zelensky não sabia desse tipo de sabia, e o primeiro-ministro também sabia. Agora eles estão numa saia justíssima. Este episódio é o que mostra de forma inequívoca que este movimento que a Rússia faz de desnazificação da Ucrânia é verdadeiro. Eu termino aqui com uma frase. O grande Marechal Zhukov, que foi o comandante do Exército Vermelho, que foi quem venceu a Segunda Guerra, na verdade, não foi o Ocidente, foi o Exército Vermelho. O Marechal Zhukov tem uma frase emblemática. Nós livramos a Europa do nazifascismo. Eles nunca nos perdoarão por isso. Ou seja, nós prestamos um serviço, mas eles não gostaram disso, porque eles sempre tiveram simpatias a esses movimentos de extrema-direita. Então, desculpe se eu exagerei muito no tempo.